Que a graça e a paz sejam com todos os irmãos. Hoje quero lhes trazer a mensagem, narrarei na verdade a mensagem de Arthur Walkton Pink, intitulada A Obra do Espírito Santo na Salvação. Que Deus abençoe você por meio da mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para não perder nenhuma mensagem em audiobook que aqui é postada toda semana. Deus abençoe em nome de Jesus. Em Atos 19, aprendemos que quando o apóstolo Paulo chegou a Éfeso, ele perguntou a alguns discípulos de João Batista: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, verso 2. E nos é dito: eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. É triste dizer, a história se repetiu. Sem dúvida, se fosse feita a mesma pergunta aos membros de centenas das chamadas igrejas, nas quais o modernismo e o mundanismo imperam, eles seriam obrigados a retornar uma resposta idêntica. A razão pela qual aqueles discípulos em Éfeso não conheciam o Espírito Santo foi, muito provavelmente, porque eles haviam sido batizados na Judéia pelo precursor de Cristo e em seguida voltaram para Éfeso, onde eles permaneceram na ignorância do que havia acontecido no dia de Pentecostes. Mas a razão pela qual os membros da igreja comumente não sabem nada sobre a terceira pessoa da Trindade é porque os pregadores deles não falam sobre ele. Também não é muito melhor com muitas das igrejas ainda consideradas como ortodoxas. Embora a pessoa do Espírito não seja repudiada e embora seu nome possa, ocasionalmente, ser mencionado, contudo, com apenas raras exceções, há qualquer ensino bíblico definitivo dado sobre os ofícios e operações do Consolador Divino. Quanto à sua obra na salvação, isso é pouquíssimo compreendido até mesmo por cristãos professos. Na maioria dos lugares onde o Senhor Jesus ainda é formalmente reconhecido como o único Salvador para os pecadores, o ensino atual é que Cristo tornou possível que os homens sejam salvos, mas que eles próprios devem decidir se eles serão salvos. A ideia agora tão amplamente predominante é que Cristo é oferecido para a aceitação do homem e que ele deve aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, dar o seu coração para Jesus, tomar a sua decisão por Cristo e etc. Se quiser que o sangue da cruz sirva para remir seus pecados. Assim, de acordo com essa concepção, a obra consumada de Cristo, a maior obra de todos os tempos e em todo o universo, é deixada na dependência da vontade inconstante do homem para saber se será um sucesso ou um fracasso. Entrando agora num círculo mais estreito da cristandade, em lugares onde ainda é entendido que o Espírito Santo tem uma missão e ministério em conexão com a pregação do Evangelho, a ideia geral prevalece mesmo onde o Evangelho de Cristo é fielmente pregado. O Espírito Santo convence os homens do pecado e lhes revela a sua necessidade de um Salvador. Mas, além disso, muitos poucos estão dispostos a ir. A teoria que prevalece nesses lugares é que o pecador tem que cooperar com o Espírito, que ele mesmo deve ceder o Espírito se esforçando ou ele não vai e não pode ser salvo. Mas esta teoria perniciosa, que insulta a Deus, nega duas coisas. Argumentar que o homem natural é capaz de cooperar com o Espírito é negar que ele está morto em delitos e pecados, pois um homem morto é incapaz de fazer qualquer coisa. E, por dizer que as operações do Espírito no coração e na consciência de um homem podem ser resistidas ou postas, é negar sua onipotência. Antes, prosseguindo adiante, e a fim de abrir o caminho para o que se segue, algumas palavras precisam ser ditas sobre o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, Gênesis 6:3. E vós sempre resistis ao Espírito Santo, Atos 7:51. Agora, essas passagens se referem ao trabalho externo do Espírito, isto é,
o seu testemunho através da palavra pregada. 1 Pedro 3, 18 a 20 mostra que foi o Espírito de Cristo em Noé que se esforçou com os antediluvianos enquanto o patriarca pregava a eles. 2 Pedro 2 e 5. Assim, Atos 7,51 explica as palavras: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Como disse Neemias: porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Neemias 9,30. O trabalho externo do Espírito, seu testemunho através das Escrituras, uma vez que recai sobre o ouvido externo do homem natural, é sempre resistido e rejeitado, o que somente demonstra solenemente o terrível fato de que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8,7. Mas o que vamos hoje salientar é que a Escritura revela outra obra do Espírito Santo, uma obra que é interna, imperceptível e invisível. Esta obra é sempre eficaz. É a obra do Espírito na salvação, começado no coração com um novo nascimento, continuado ou mantido ao longo de todo o curso da vida do cristão na terra, e concluído e consumado no céu. Isto é o que é referido em Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Isto é o que está em vista em Salmo 138, verso 8. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. Este trabalho é feito pelo Espírito em cada um dos eleitos de Deus e neles apenas. Tem sido dito que a parte e o ofício do Espírito Santo na salvação dos eleitos de Deus consiste em renová-los. Ele vivifica os herdeiros da glória com a vida espiritual, ilumina a mente para conhecer a Cristo, o revela a eles, forma a Cristo em seus corações e os leva a construir todas as suas esperanças de glória eterna somente nele. Ele derrama o amor do Pai em seus corações e dá-lhes um sentido real do mesmo na experiência de sua obra graciosa e eficaz em suas almas. Eles são levados a dizer como o salmista: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Salmo 65, verso 4. Um dos enganos do dia é que uma crença evangélica em Cristo repousa sobre o poder do homem não regenerado, de modo que pela realização do que é ingenuamente chamado de um simples ato de fé, ele se torna um homem renovado. Em outras palavras, supõe-se que o homem é o iniciante da sua própria salvação. Ele dá o primeiro passo e Deus faz o restante. Ele acredita e em seguida Deus vem e o salva. Isto não é senão uma negação evidente e obscura da obra do Espírito. Se há um momento mais do que qualquer outro em que o pecador se encontra necessitado do poder do Espírito é no princípio. Aquele que nega a necessidade do Espírito no início não pode acreditar em sua obra nas fases seguintes. Não pode acreditar na necessidade da obra do Espírito de forma alguma. A maior e mais insuperável dificuldade se encontra no começo. Se o pecador pode superar essa parte sem o Espírito, ele pode facilmente superar o restante. Se ele não precisa do Espírito para capacitá-lo a crer, ele não precisará dele para capacitá-lo a amar. Citação de Horatius Bonar. Erram muito os que pensam que depois que o Espírito fez o seu trabalho na consciência, segue que é o homem quem deve dizer se ele quer ser regenerado ou não, se ele irá crer ou não. O Espírito de Deus não espera que o pecador exerça sua vontade para crer. Ele opera nos eleitos tanto o querer como o efetuar. Filipenses 2:13. Portanto, Jeová declara: eu fui achado pelos que não me buscavam. Isaías 65:1, e que foi citado por Paulo em Romanos 10:20. Pois crer em Cristo de forma salvífica é um ato sobrenatural, o efeito da graça sobrenatural.
Não há mais poder no homem caído para crer para a salvação de sua alma do que mérito de sua autoria que lhe dá direito ao favor de Deus. Assim, ele é tão dependente do Espírito por poder como de Cristo por merecimento. A obra do Espírito é aplicar a redenção que o Senhor Jesus comprou para o seu povo, e os filhos de Deus devem sua salvação a um tanto quanto ao outro. Em Tito 3:5, a salvação dos remidos é expressamente atribuída a Deus o Espírito, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Se for perguntado em que sentido os homens podem ser chamados de salvos pela renovação do Espírito, a resposta é óbvia. Há uma série de verdades a que nenhuma delas pode ser perdida. Somos salvos pelo propósito divino, pois Deus nos elegeu para a salvação. Somos salvos pela expiação como fundamento meritório do todo. Somos salvos pela fé como vínculo de união a Cristo. Somos salvos pela graça em contraste com as obras feitas. Somos salvos pela verdade enquanto carregamos o testemunho de Deus. E como aqui é dito, somos salvos pela renovação do Espírito Santo como a produção de fé no coração. Conforme diz o professor Smith, a regeneração é pelo Espírito. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. A vivificação dos que estão mortos em delitos é a obra da terceira pessoa da Trindade. O que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. O homem natural está morto espiritualmente. Ele está vivo para o pecado e para o mundo, mas morto para Deus. Separados da vida de Deus. Efésios 4:18. Se esta verdade solene fosse realmente crida, haveria um fim à controvérsia sobre o nosso tema presente. Um homem morto não pode cooperar com o Espírito nem aceitar a Cristo. Em 2 Coríntios 3:5 lemos: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Isto é dito aos cristãos. Se o regenerado não tem capacidade de pensar espiritualmente, ainda muito menos capazes são os não regenerados. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. O que poderia ser mais claro? O homem natural está caído em seu estado não regenerado. A menos que ele nasça do alto, ele é completamente desprovido de discernimento espiritual. Nosso Senhor expressamente declarou: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. O homem natural não pode ver a si mesmo, a sua ruína, a sua depravação, a imundícia da sua justiça própria. Não importa o quão claramente a verdade de Deus lhe seja apresentada, sendo cego, ele não pode discernir tanto o seu significado espiritual ou a sua própria necessidade. A compreensão espiritual do Evangelho é verdadeiramente devida à operação do Espírito Santo, assim como ele é o autor da revelação divina. A vida espiritual deve preceder a visão espiritual, e o próprio Espírito deve entrar no coração antes que haja a vida. Porei em vós o meu Espírito e vivereis. Ezequiel 37:14. A obra do Espírito na regeneração é um milagre divino, que é primeiramente o resultado da sua introdução de poder sobrenatural. É a vivificação de um cadáver espiritual. É o trazer uma alma morta à vida. O próprio pecador não mais pode realizá-lo por um ato de sua própria vontade do que ele pode criar um universo. Este milagre da graça é descrito nas Escrituras como a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder,
que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Efésios 1, 19 e 20. O mesmo poder que foi empregado para levantar Cristo dentre os mortos é exercido na regeneração. A ressurreição de Cristo é o modelo exemplar de nossa ressurreição espiritual, segundo a qual, conforme o Espírito Santo operou nele, para que ele operasse em nós uma obra conforme a sua ressurreição. Assim como a ressurreição de Cristo foi a grande declaração dele ser o Filho de Deus, também a regeneração é a declaração de sermos filhos de Deus, sendo a prova da nossa adoção e também a primeira descoberta de nossa eleição. Como a ressurreição de Cristo é o primeiro passo para o seu reino eterno e glória, do mesmo modo a regeneração é a primeira introdução aberta para todas as bênçãos do estado de graça na qual o Filho de Deus está agora introduzido. Conforme disse S.E. Pierce, a aptidão para o céu é por meio do Espírito. Nosso título para a glória reside unicamente na justiça de Cristo. Nossa aptidão pessoal para ela reside na nossa regeneração pelo Espírito Santo. Toda a nossa iminência para o estado celeste foi operada em nós na regeneração. Escrevendo aos regenerados de Colossenses, o apóstolo disse: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E então ele mostra no que esta idoneidade consiste, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 12 e 13. Este título não vem deles. Sua idoneidade os antecede. O Espírito Santo criou neles uma natureza que é capacitada para conhecer e desfrutar do Deus triuno. Em nosso estado não regenerado, estávamos completamente sob o poder das trevas, isto é, do pecado e de Satanás, e éramos menos capazes de nos livrar do cativeiro do que Jonas foi capaz de escapar da barriga do grande peixe. Nós nos assentávamos na escuridão e na região e sombra da morte. Mateus 4,16. Estávamos cativos, sujeitos e na prisão. Isaías 61:1. Nós éramos aqueles que não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Efésios 2:12. A partir deste estado terrível, cada alma renovada foi liberta pelo poder gracioso, soberano e invencível do Espírito Santo e tem sido transportado para o reino do Filho amado de Deus. Então que cada leitor igualmente honre, adore e louve a Ele como ao Pai e ao Filho. A justificação e a santificação pelo Espírito. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Esta é uma escritura notável e pouco ponderada. Isso nos conduziria muito longe de nosso tema que estamos tentando expor completamente. Duas coisas aqui nós claramente destacamos. As 3 bênçãos da salvação enumeradas neste versículo são referidas, em primeiro lugar, pelo nome ou méritos de Cristo como sua própria causa obtida, e depois pelo Espírito Santo, que faz com que os eleitos sejam participantes deles por sua própria aplicação eficaz. Ele é quem ilumina a mente e abre o coração para receber e ter certeza de que eles são lavados, santificados e justificados. A fé é pelo Espírito. Um servo de Deus profundamente instruído certa vez escreveu a um jovem pregador: nunca apresente a fé como sendo um ato tão simples que o trabalho do Espírito não se faça necessário para produzi-la. No entanto, isso é o que tem sido comumente feito. Uma grande parte dos evangelistas dos últimos séculos tem mostrado um zelo que não está de acordo com o conhecimento, Romanos 10:2, e manifestaram uma preocupação muito maior em ver as almas salvas do que em pregar a verdade de Deus em sua pureza.
Em seus esforços para mostrar a simplicidade do caminho da salvação, eles perderam de vista as dificuldades da salvação. Em sua urgente responsabilidade de fazer o homem crer, eles ignoraram o fato de que ninguém pode acreditar até que o Espírito conceda a fé. Pois apresentar Cristo ao pecador e em seguida largá-lo de volta à sua própria vontade é zombar dele em seu desamparo. A obra do Espírito no coração é tão real e urgentemente necessária como foi o trabalho de Cristo na cruz. Pois o fato do coração ser realmente levado a acreditar e confiar em Deus é um ato espiritual, um bom fruto, e se o homem caído possui poder inerente de fazer o bem, segue-se que apresentar a expiação para ele é completamente desnecessário. Não há meio termo entre a vida e a morte, nenhum estágio intermediário entre a conversão e não conversão. A outorga da vida eterna é instantânea. Somos criados em Cristo Jesus, Efésios 2:10. É um erro gravíssimo supor que depois que o Espírito de Deus tem feito a sua obra no pecador, ainda permanece para ele a incumbência de ser regenerado ou não, se ele deve crer ou não. Todos os que são recipientes de suas operações sobrenaturais são regenerados, efetivamente convertidos e realmente acreditam. Não é que o Espírito dá a capacidade de acreditar e aguarda o indivíduo exercer a sua vontade de crer. Não, ele opera nos eleitos tanto o querer como o efetuar. Filipenses 2:13. Eu posso dizer a um homem que na sala ao lado existe uma luz acesa, e ele pode não acreditar em mim, mas deixe-me levá-lo para a sala onde a luz está, e tão logo ele veja a luz por si mesmo, ele é irresistivelmente persuadido. Assim, um servo de Deus pode dizer a um homem que Cristo é suficiente para o principal dos pecadores e ele não acreditar. Mas quando Cristo é revelado nele, Gálatas 1:16, ele não pode deixar de confiar nele. Como o homem perversamente inverte a ordem da verdade de Deus. Eles pedem aos pecadores mortos para virem a Cristo, supondo que eles têm o poder ou a vontade de fazê-lo. Considerando que Cristo clara e enfaticamente afirmou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Vir a Cristo é o afeto do coração sendo atraído para ele. E como pode uma pessoa amar o que ele não conhece? 1 João 4:10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. É o Espírito que deve levar a Cristo para mim, revelá-lo em mim antes que eu possa realmente conhecê-lo. Vir a Cristo é um ato interior e espiritual, não um ato externo e natural. Verdadeiramente, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Não podemos olhar para Cristo até que tenhamos nascido de novo. A graça salvadora é algo mais do que um fato objetivo que nos é apresentado. É uma operação subjetiva forjada dentro de nós. Como não é pelo meu discernimento natural que eu descubro a minha necessidade de Cristo, também não é por minha força natural e vontade que eu vou a Ele. Deve haver vida e luz, visão, antes que possa haver movimento. Um bebê tem que nascer e possuir visão e força também, antes que seja capaz de vir até o seu pai. Crer em Cristo é um ato sobrenatural, o produto de um poder sobrenatural. Pode-se, por meio de frases gramaticais e proposições das Escrituras, ensinar a verdade espiritual para outro, mas isso não pode iluminar a mente dele a esse respeito. Ele pode dizer a um homem que Deus é santo, mas ele não pode dar a ele uma consciência de que Deus é santo. Ele pode dizer a ele que o pecado é infinitamente hediondo, mas ele não pode gerar nele um sentimento
ou fazê-lo compreender de coração que é assim. Para aqueles que estavam bem familiarizados com isso exteriormente, Cristo disse: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. João 8,19. Um homem pode conhecer o caminho da justiça, 2 Pedro 2,21, teoricamente e intelectualmente. Mas isso é uma questão muito diferente, embora muitos poucos sejam interiormente cientes disso. Isto é muito diferente de um conhecimento experimental e espiritual dele. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, 2 Coríntios 4,13. Aqui, o Espírito de Deus fala de acordo com a obra que ele opera. O título Espírito de Fé dá a entender que o Espírito Santo é o autor de fé, pois nem todos os homens têm fé, ou seja, não é dada a todos e não pertence a todos, segundo aos Tessalonicenses 13:2. A designação significa que a causa, a aquisição da fé é a partir do Espírito Santo, que produz esse efeito por um chamado invisível, um convite que acompanha, de acordo com o beneplácito de sua vontade, a proclamação externa do Evangelho. A fé, portanto, da qual ele é o autor, não é afetada pela própria força do ouvinte ou pela própria vontade efetiva do ouvinte. A operação especial do Espírito inclina o pecador, anteriormente avesso, para receber os convites do Evangelho, pois é somente ele, atuando como espírito de fé, que remove a inimizade da mente carnal contra as doutrinas da cruz, pois sem tais, as doutrinas pareceriam desnecessárias, tolas ou ofensivas, conforme diz o professor Smith. Escrevendo aos santos de Filipos, o apóstolo declarou: a vós é dado crer nele. Filipenses 1:29. A fé é dom de Deus, como Efésios 2:8 e 9 afirma positivamente. Não é um dom oferecido para aceitação do homem, mas na verdade conferido aos filhos de Deus, soprados neles. Ele as concedeu a cada um dos eleitos de Deus no seu tempo determinado pelo Espírito Santo. Não é produzida pela vontade da criatura, mas é fé no poder de Deus, Colossenses 2:12. É uma obra do Espírito Santo pela sua atuação sobrenatural. O Espírito Santo é dado por Cristo para este fim, a saber, para que cada um daqueles por quem ele morreu seja levado ao conhecimento da salvação da verdade. Portanto, é-nos dito: por ele, não por nossa vontade, credes em Deus. 1 Pedro 1:21. Em 1 Coríntios 3:5 nos é dito que crestes conforme o que o Senhor deu a cada um. Assim, em Efésios 6:23 é declarado: paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O próprio grau e força da nossa fé é determinado unicamente por Deus. Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. Se pela graça ele fez de você verdadeiramente um crente, que o leitor dê a Deus, o Espírito, a honra, a glória e o louvor por isso. A salvação é totalmente aplicada pelo Espírito. Segundo aos Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. A missão do Espírito na terra é aplicar aos eleitos de Deus o resgate proposto por Deus Pai e comprado por Deus, o Filho, para eles. O Espírito Santo está aqui para fazer o bem às almas dos herdeiros da glória pelos frutos das dores de parto da alma de Cristo. Isso ele faz por meio do Evangelho, pelos escritos e pelo ministério oral da Escritura, pois a palavra de Deus é o único instrumento que ele emprega ou utiliza. A palavra de Deus é a palavra da vida, Filipenses 2:16.
mas ela só se torna vida na experiência da alma individual pela operação imediata e aplicação do Espírito de Deus. Como Paulo escreveu aos santos de Tessalônica: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Segundo aos Tessalonicenses 2:13. Isto não é para negar a eficácia da própria palavra, mas é para insistir que a agência direta do Espírito sobre o coração é absolutamente necessária para a recepção da palavra. A palavra é lâmpada para o nosso caminho, mas deve haver uma abertura dos olhos do nosso entendimento pelo Espírito antes que possamos ver a sua luz. A salvação dos eleitos de Deus foi proposta, planejada e provida por Deus Pai antes da fundação do mundo. Foi adquirida e garantida pela encarnação, obediência, morte e ressurreição do Filho de Deus. É revelada, aplicada neles por Deus o Espírito. Assim, do Senhor vem a salvação, Jonas 2:9, e o homem não tem parte ou põe a mão nela em qualquer ponto. O Filho de Deus não é o conquistador, mas o recipiente dela. A fé não é uma condição que o pecador eleito deve atingir a fim de obter a salvação, mas é o meio e o canal através do qual ele pessoalmente desfruta a salvação do triuno Deus. Que Deus abençoe a todos.